Olá, bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. Com o arranque do ano letivo à porta, o nosso convidado de hoje é Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começamos por um dos temas que tem sido mais quente nesta carreira docente, que é a recuperação do tempo perdido. Começamos então citando uma entrevista que nos deu ao ECO em fevereiro de 2019, em que dizia que estava fora de hipótese não recuperar os 9 anos. 4 anos depois, uma parte desse tempo continua por recuperar. Mas os professores continuam a insistir. O que é que o leva a acreditar que o resto desses 9 anos vão ser mesmo recuperados? Olá, antes de mais agradeço o convite, é sempre uma satisfação podermos estar aqui a trazer as nossas ideias e a fundamentarmos as nossas posições, que isso é importante para as pessoas. Faltam 2.393 dias, 6 anos, 6 meses e 23 dias. Aquilo que me leva a continuar a acreditar que está fora de hipótese não haver essa recuperação, independentemente do Sr. Primeiro-Ministro atual até ter posto em causa a continuidade do seu governo, no dia 2 de maio de 2019, disse-o, e penso até que foi a única vez que o Dr. António Costa pôs a possibilidade do seu governo se demitir, foi por causa do tempo de serviço dos professores. Porquê? Porque esta é uma questão que os professores sentem que é seu, que lhes estão a tirar, porque é algo que os professores fizeram, que os professores cumpriram, ou seja, os professores aqui não estão a exigir um aumento salarial de X% porque a inflação foi esse valor, não estão a pedir uma carreira nova em que vamos lá negociar patamares mais elevados salarialmente, não é isso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é que houve ali um período em que os professores trabalharam, apesar das progressões estarem congeladas, para os professores e para os outros trabalhadores da administração pública, em que tiveram os seus cortes salariais, que chegaram aos 10%, em que tiveram o corte dos subsídios, portanto, em que tiveram todas essas medidas de sacrifício que todos tiveram. Depois, o que é que os professores viram? Viram que, de uma forma geral, na função pública, na administração pública, e agora com o decreto-lei que saiu há dias, o 75 de 2023, vai praticamente resolver-se para os poucos setores que faltava, todos os trabalhadores recuperaram esse tempo de serviço por norma convertida em pontos, que depois lhes permite a progressão. Viram mais, viram que os seus colegas, professores, muitos deles aqui do continente, familiares de outros do continente, que estão na Madeira ou nos Açores a trabalhar, e os que não se sentem de cá e são de lá também lá estão, perderam rigorosamente o mesmo tempo, têm os mesmos horários, as mesmas responsabilidades, as mesmas tarefas, as mesmas exigências, e o tempo de serviço está-lhes a ser recuperado integralmente. Portanto, os professores sentem duas coisas. A primeira é que lhes estão a tirar algo que é seu, e quando alguém nos tira algo que é nosso, nós lutamos até ao fim para recuperar porque é nosso. Segundo, os professores sentem-se discriminados, e quando alguém se sente discriminado, com o diabo, luta para que seja feita justiça. Portanto, nós não temos uma proposta de paguem-nos com retroativos, queremos ser ressarcidos daquele tempo porque os outros também tiveram esses problemas, não é? Nós a única coisa que exigimos é que para enquadramento na nossa carreira, na carreira dos professores, aquilo que está na lei e que o Governo usa até nos estudos comparativos com outros países, é o que está na lei, é que esse tempo também seja contado, porque foi trabalhado num tempo extremamente difícil e que os professores nunca viraram a cara ao trabalho. E por isso eu acho que, de facto, até ao último professor que tenha tempo ainda a recuperar desse, e até ao último dia desse tempo, enquanto isso não acontecer, os professores não vão deixar de lutar. É evidente que há outras questões, certo, mas essa está no topo, claramente, porque as pessoas sentem que lhes estão a tirar o que é seu. E quando nos tiram o que é nosso, nós não paramos. Mas como disse, o Governo já criou uma espécie de crise política sobre esta matéria há alguns anos e continua a negar-se a recuperar o serviço. Nessa entrevista de 2019 dizia-nos: a razão pode demorar muito, mas acaba por vencer. Portanto, está convencido? Sim. Continua convencido? Sim, continuo, que os anos serão para recuperar? Sim, e só a irresponsabilidade do Governo, que depois, como não quer dar o braço a torcer, e neste momento eu acho que já estamos mais até perante uma questão de obstinação do que propriamente uma questão política, embora haja aqui a política, que é precisamente o não dar o braço a torcer. E porquê? Nós nem sequer estamos a exigir que, para o ano, o Governo chega aqui, quanto ao tempo de serviço, os professores sobem todos por conta dessa contagem. Não, nós
os sindicatos, e ainda agora no dia 1 voltámos a formalizar uma entrega de uma proposta nesse sentido, apresentam os próprios sindicatos uma proposta de recuperação faseada. Colocámos lá até ao final da legislatura, em 3 momentos, 24, 25 e 26. Mas pode ser 27 ou até 28, pode ser mais um ano ou outro. Não pusemos mais, porque o fim da legislatura, não sabemos qual é o governo que vem a seguir. Mas estamos disponíveis para discutir isso. Agora, não estamos disponíveis para perdermos este tempo, porque do ponto de vista da massa salarial global, o que nos primeiros 3 anos poderia significar, com as mudanças, se a recuperação fosse em 3 anos, as mudanças mais rápidas do que aquelas que são previstas em aumento de massa salarial global, algo que nem sequer chegaria aos 4% na totalidade, nos anos seguintes tem imediatamente um decréscimo por conta de quê? Por conta da saída em milhares e milhares de professores todos os anos, que são os que estão nos escalões de topo, para a aposentação, e a saída desses e a entrada de colegas que ganham salários muito mais baixos, estão no início de carreira, a massa salarial global será, ao fim de meia dúzia de anos, mais baixa do que é hoje, e o tempo de serviço foi contado. Até porque as pessoas mais novas não trabalhavam no tempo do congelamento, não perderam tempo de serviço. Portanto, o argumento financeiro não colhe junto da FENPROF? Não colhe. O que colhe aqui, o que é verdade, é que há aqui a obstinação, há aqui, do ponto de vista político, não querer dar o braço a torcer, porque os políticos pensam sempre que quando dizem uma coisa, depois voltar atrás é sinal de fraqueza, mas sinal de fraqueza é ficar teimoso numa posição que é uma posição que prejudica as pessoas. Prejudica-as no imediato, porque no imediato as pessoas estão a ganhar menos, claro, do que deveriam, e prejudica muito na futura aposentação, porque isso, os salários que as pessoas têm no ativo contarão para a pensão e o valor da pensão, e as pessoas também sabem isso, e sabem que não podem ter pensões de 1.000 euros ou 1.200 euros daqui a 10 anos ou 15 anos, porque provavelmente esses serão valores que não dão para as pessoas fazerem frente ao custo de vida, que, como se sabe, aumenta que se farta todos os anos. Não é? Disse que estaria aberto para ir além de 26 para 27, 28, e estaria aberto, por outro lado, em vez dos anos que faltam, os 6 anos. 6 anos, 6 meses e 23 dias. Recuperar um pouco menos, mas recuperar mais do que atualmente. Ou seja, fazer alguma espécie de compromisso com o governo, ou a porta está fechada? Ou recuperar menos do que aquilo que as pessoas trabalharam significava pactuar com um roubo. E como se sabe, nós não devemos pactuar nem ser cúmplices de roubos, não é? Porque, como se costuma dizer, não é? Quem é cúmplice de quem provoca um roubo, no fundo acaba por também estar envolvido no roubo, não é? E, portanto, a hipótese de se deixar tempo de serviço por recuperar, essa está fora de hipótese, porque não foi deixado, porque é um roubo, mas porque também não foi deixado nos outros setores, o que é que as pessoas são menos. E o governo deveria até estar atento, porque esta desvalorização da profissão docente, esta falta de vontade de ter salários atrativos até para os jovens. Aliás, o próprio ministro tem dito que agora um diploma que saiu a semana passada, o Decreto-Lei 74, permite aos professores aspirarem a chegar a um dos 3 escalões do topo de carreira. Ou seja, nós temos uma carreira, a carreira tem um escalão de topo, que é o 10º. O Sr. Ministro diz que agora há uma legislação que permite as pessoas aspirarem a chegar a um dos 3. Como se nós tivéssemos estatutos de carreira diferentes, uns para uns a chegar ao último, outros ao penúltimo, outros ao antepenúltimo e outros a ficarem pela aspiração. Portanto, isso não é verdade. Isto até também criou mais alguma, nas pessoas, alguma revolta, alguma indignação, pelo menos. E, portanto, o tempo de serviço é o tempo de serviço. Forma de encontrar, forma de o recuperar, estamos abertos a todas as discussões, provem-nos que não é financeiramente suportável e nós encontraremos soluções que o sejam, se aquilo que propomos não é, estamos convencidos que é. Agora, dizerem-nos, não, mas nós damos, porque o governo já se deu em 30%, 2 anos, 9 meses e 18 dias. Pronto, e nós consideramos isso não a recuperação, mas um primeiro momento de recuperação. Agora falta o resto, 6 anos, 6 meses, 23 dias. Sobre o resto e sobre a proposta que apresentaram a 1 de setembro, entretanto o Governo já marcou uma reunião para negociar essa proposta. Tem essa expectativa? É assim, não marcou, nós apresentámos na sexta-feira, hoje é segunda, portanto vamos gravar
outra vez por não parecer que foi tão cedo. Apresentámos isto há muito poucos dias e, portanto, sendo assim há tão poucos dias, é natural que ainda não fosse marcada a reunião. Sabemos, porque na sexta-feira, quando entregámos, fomos recebidos por 2 membros das equipas governativas, do Ministro e do Secretário de Estado, que muito em breve vai ser marcada uma reunião para discutirmos as questões relacionadas com a formação de professores. E nessa reunião, como costumamos fazer em todas as reuniões, levaremos vários assuntos, que para além do que é o tema central, que são assuntos que correspondem a problemas por resolver. E, claro, à cabeça, é para quando a reunião sobre aquela matéria que nós entregamos a proposta. E porquê? Porque nós entregamos uma proposta fundamentada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, do ponto de vista da justiça, né? E segundo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na parte que tem a ver com a negociação coletiva, qualquer uma das partes, os sindicatos ou o governo, podem apresentar propostas fundamentadas para resolver um problema. Essas propostas, se tiverem impacto orçamental, que é o caso, têm que ser apresentadas antes do Orçamento do Estado, portanto naquela fase anterior, que é aquela que agora estamos a viver, né? Até meados de outubro virá aí o projeto de lei, ou a proposta de lei, e nós apresentamos essa proposta agora e, portanto, neste momento, a não marcação de uma reunião para iniciar um processo negocial em torno daquela proposta será ilegal. Portanto, o Governo cometerá uma ilegalidade se não marcar esse processo. Nós esperamos que o nosso Governo seja o primeiro a dar exemplo que no Estado de Direito Democrático os governantes não cometem ilegalidades e, portanto, que o processo é aberto e depois veremos o que é que acontece. Fazia-lhe esta pergunta porque para perceber que postura é que tem sentido da parte do Governo. Se sente que da parte do Governo este é um assunto que já está arrumado e que, portanto, não haverá mais nenhum avanço, ou se ainda encontra alguma abertura e alguma maleabilidade para a negociação. Grande incomodidade dos governantes, porque, como é evidente, eles percebem que estão a roubar tempo de serviço aos professores e, portanto, não se sentem cómodos quando se fala nisto. Agora, há uma decisão política deste governo que é isso, aos professores não se conta o tempo de serviço, isso claramente que existe. Mas seja como for, esse é um problema que o governo tem. O governo acha que os professores não se contam e os professores acham que, enquanto não se contar, nós vamos reclamá-lo. Porque nós tivemos, no que diz respeito a reuniões, nós tivemos um período que o anterior ministro, o Brandão Rodrigues, foi de um autêntico deserto, ou seja, o ministro não contactava com os sindicatos, nós só víamos o ministro quando eram cerimónias esportivas, né? A certa altura até estávamos a pensar fazer uma manifestação em fato de treino que podia ser que fôssemos recebidos, né? Não é o caso agora, nós temos tido muitas reuniões e sobre os mais variados assuntos. Agora, o grande problema é que em muitas das reuniões, quer dizer, há reuniões mas não há soluções, como nós costumamos dizer também, ou seja, o haver muitas reuniões é evidente que tem o aspecto positivo de sempre há questões, problemas mais pequenos que se podem levar e que se podem ir resolvendo, mas as grandes questões de fundo, seja a carreira, como estamos a falar, questões relacionadas com a eliminação total de precariedade, questões que têm a ver com o rejuvenescimento, a falta de professores, que é uma preocupação enorme que nós temos e com certeza falaremos disso, tem a ver com os níveis de apresentação agora, com a fuga dos jovens à nossa profissão, com esta afirmação do ministro no outro dia que faltam professores porque antigamente as mulheres, como não tinham saídas profissionais para determinadas profissões nem cargos de chefia, então vinham dar aulas e eu acho que isto até é desmerecedor para as mulheres, mas o ministro afirmou isso acho que no sábado, não é? Não temos essa opinião. O que acontece de facto é que há uma desvalorização da profissão do ponto de vista material, também social, e os jovens, mesmo aqueles que dizem eu até gostava de ser professores, mas fogem desta profissão precisamente por causa dessa desvalorização. Agora, é como lhe digo, tem havido reuniões, mas tem faltado muitas soluções para estes problemas. Eu acho que, por exemplo, se o Ministério e o Governo abrissem a porta e o seu Presidente da República, quando primeiro vetou, mas depois promulgou este último diploma, disse que encontrava nele uma porta entreaberta para a resolução do problema. É evidente que nós, se olharmos, vemos que a porta não está entreaberta sequer com um pé, quanto muito foi alguém que ficou lá com o dedo entalado e ponto final. Mas pronto, é um bocadinho e nós também entregámos a proposta dizendo isso no sentido de aproveitarmos essa abertura muito, muito, muito estreitinha para ver se a porta abre. Eu sou convencido que se esta matéria, que não resolve os outros problemas, mas que resolveria esta injustiça tremenda que as pessoas sentem, tivesse uma solução, e esta solução faseada,
que a intranquilidade que se tem sentido em muitas escolas era capaz de ser ultrapassada. Não digo que na totalidade, há outras questões como o regime de avaliação, mas que esta, por se sentir que é injusto e que é uma coisa que é da pessoa e estão-lhe a tirar, eu acho que seria um grande contributo para aquilo que o Sr. Ministro tem dito, que depois de 2 anos de pandemia e de tantas lutas dos professores, era preciso um ano pacífico. E eu acho que era possível termos esse ano, mas também acho que os governantes não estão para aí virados. Como disse, o anterior Ministro da Educação mereceu duras e muitas críticas da parte da FENPROF. No caso deste ministro, reconhecem já a legitimidade como interlocutor ou estão a pensar chamar o Primeiro-Ministro à negociação como ameaçaram no início do ano? É assim, nós, vamos lá ver, nós como interlocutores reconhecemos todos, porque remédio temos, o interlocutor é esse, ele é que representa o governo, não é? Nós na altura, quando tentámos e várias vezes nos dirigimos ao Primeiro-Ministro, era até por não haver reuniões, não é? E portanto nós não nos vamos dirigir ao Primeiro-Ministro por não haver reuniões com o atual Ministro. Agora, podemos nos dirigir ao Primeiro-Ministro por não surgirem soluções destas reuniões. E porquê? Porque, por exemplo, acreditamos que a não contagem do tempo de serviço dos professores, entre outras questões, mas a não contagem do tempo de serviço dos professores não é uma decisão só, e se calhar se dependesse só do Ministério da Educação, eles para tentarem livrar-se deste conflito lá resolveriam, é governativa. Aliás, nós ouvimos declarações últimas do Ministro da Educação, do Ministro das Finanças, do Primeiro-Ministro, da Ministra da Presidência, todos eles a contrariarem esta reivindicação dos professores. E, portanto, hoje é claro que não estamos perante algo que o Ministério da Educação não quer encontrar solução, estamos perante um problema que o Governo não quer resolver. E, portanto, é natural que, a determinada altura, nós nos dirijamos àquele que comanda o Governo, ao líder do Governo, que é o Primeiro-Ministro. Portanto, é natural que isso possa acontecer, sim. Sobre essa questão da intranquilidade nas escolas que falava há pouco, em relação ao resto do ano, perspectiva novas greves, sei que tem uma sinalizada para outubro, salvo erro. Qual é que é o panorama neste momento? Neste momento nós não estamos necessariamente, portanto, nós não marcamos greves por atacado, nem marcamos greves como objetivo, ou seja, o nosso objetivo não é fazer uma greve. Nós achamos que as greves têm de ir no lugar e têm de ser feitas, se for preciso necessário fazê-las, bem como umas manifestações ou um abaixo-assinado, ou seja, o que for, consoante há problemas para se resolver ou não há. Mas para haver problemas para resolver é preciso termos propostas. Portanto, se nós apresentamos propostas, se as propostas não são tidas em consideração, não quer dizer aceites na íntegra, porque a negociação é sempre um espaço onde se tentam encontrar soluções que às vezes não são bem do agrado de todos, mas pronto, intermédias. E, portanto, a luta surge na sequência do que é ou não a capacidade que encontramos no outro lado para dar resposta aos problemas. Portanto, aquilo que nós temos, e porque quando falamos em ouvir os professores praticamos aquilo que dizemos, foi que entregámos esta proposta. Temos outras propostas, aliás nós temos desde o início do ano uma proposta de protocolo negocial, porque nós vimos no programa de governo que para a educação queriam fazer um pacto e pensámos, bem, um pacto quer dizer chegar aqui a um entendimento relativamente à resolução dos problemas ao longo da legislatura. E então, como nunca mais havia a tal proposta de pacto, fomos nós, tomámos a iniciativa, apresentámos um projeto de protocolo negocial. E pronto, e vamos lá discutir esse protocolo e ao longo de eram quase 5 anos, 4 anos e tal da legislatura, vamos dando resposta aos problemas, vamos procurando fasear, não fazer tudo uma vez, ver quais são os prioritários e tal. Várias vezes reunimos com o Ministro no início da legislatura e ele nunca aceitou chegar a esse tal protocolo e fazer uma assinatura dele e, portanto, calendarizar para cada um dos anos ou cada um dos momentos a resolução de problemas. E como não aceitou, isto tem andado assim um bocado, ora há mais ora é mais a questão da precariedade, ora é mais o envelhecimento. Então o que é que fizemos? Vamos apresentando propostas, porque para nós achamos que as lutas devem fazer sempre em torno de propostas e não de luta por luta. Vamos ter no dia 6,
um grande encontro nacional de quadros sindicais, delegados, dirigentes, no fundo representantes das escolas em Lisboa, na Voz do Operário, onde se fará uma análise da situação, onde veremos qual é a apreciação que os professores fazem da que tem sido a legislação que tem saído e as soluções que têm existido para os problemas, que são muito curtas, como temos dito, e vamos ver até onde é que as pessoas também consideram que nós devemos ir do ponto de vista da luta. O dia 6 de outubro, porquê? Porque a semana de 2 a 6 de outubro é a Semana Europeia dos Professores, porque apanha no dia 5 o Dia Mundial do Professor. E, portanto, nós, e aqui em convergência com mais 8 organizações sindicais, temos já prevista para a Semana Europeia dos Professores, e isto em toda a Europa, os vários sindicatos estão a preparar a intervenção nessa semana, nós cá também teremos, e passará desde colocação de pendões nas escolas, sobre a valorização dos professores, de outdoors em vários pontos do país, em autoestradas, em vários pontos do país, passará por um plenário de rua, junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, também, nessa semana, precisamente por ser a pessoa a quem nós nos dirigimos, por uma conferência internacional que, para poder juntar o maior número de professores, incluindo professores portugueses que estão no estrangeiro, que não tiveram emprego cá até hoje, que será online e, portanto, terá participação de professores portugueses e de outras nacionalidades, e essa semana culminará precisamente com uma greve de professores, nesse dia. Para assinalar, cá está a insatisfação dos professores na Semana Europeia dos Professores. Depois, estamos a 6 de outubro, não é? Estaremos a 6 de outubro. Passado uma semana, mais ou menos, temos a proposta de lei do Orçamento do Estado. Sim. Se essa proposta de lei der resposta a estes problemas, significar um aumento do financiamento da educação, que, segundo as organizações europeias e internacionais, a OCDE, a Unesco, a Unicef, a OIT, deverá corresponder, a educação deverá ter um financiamento que corresponda a 6% do PIB. Deve ser isso que está no Orçamento de Estado. Em Portugal é pouco mais de 3, ali à volta dos 3 e tal, quase 4, mas muito longe dos 6, de 6%. E só com esses 6% do PIB é que vai conseguir dar-se resposta aos problemas das pessoas e atrair os jovens para a profissão. Não ter dos 6% nova luta, é isso? Pois, se nós virmos que a distribuição fará das verbas na educação, fará com que tudo se mantenha na mesma, e portanto é quase um orçamento de gestão diária dos problemas e não de resolução deles, pois aí nós com certeza que estamos a pensar no dia em que o Sr. Ministro da Educação for à Assembleia da República defender a parte da educação, será talvez no início de novembro, ter aí um dia grande de luta, depois teremos que ver qual, não sabemos qual é ainda, mas temos que ver o orçamento e depois conhecer o dia, se ele for negativo. E depois, a partir daí, a palavra é dos professores, portanto, nós não vamos marcar greves e depois as pessoas que as façam, não é? Nós temos que ir consultar os professores, discutir, ir às escolas, reunir, fazer plenários, fazer reuniões, e conforme a disponibilidade dos professores, a sua vontade e a sua mobilização, assim nós avançaremos. Não... O STOP marcou uma greve para o início do ano letivo. Eu julgo que a FENPROF não se juntou. Porquê? O STOP é que sabe o que é que marcou, mas isso é um problema do STOP, não é nosso. Certo. Mas, por exemplo, há uns dias falava de sindicalismo construtivo. Sim. Era por oposição a um sindicalismo destrutivo? Não, nós estamos como se sabe, a FENPROF não tem agido sozinha, pelo contrário, a FENPROF está num grupo de organizações sindicais, 9 organizações sindicais que convergem, 9 organizações sindicais que convergem e que são muito diferentes. Os nossos sindicatos são sindicatos da CGTP, os sindicatos da FNE são sindicatos do GT, tem a Associação Pro Ordem, tem sindicatos que não são de nenhuma central, ou são independentes, enfim, somos organizações muito diferentes, temos sobre a escola, sobre a profissão, sobre o mundo e sobre a vida, opiniões diferentes, mas há uma coisa que nós temos, as 9 organizações temos entre todos nós, os 9, que é respeito.
palavra respeito é uma palavra que nós temos usado muito, que é o que exigimos que tenham pelos professores. E, portanto, o quadro de respeito é um quadro que nós achamos que deve existir em relação às pessoas, mas também deve existir, neste caso, as organizações entre elas. E, portanto, havendo respeito entre as pessoas e as organizações, não havendo ataques pessoais, não havendo ataques às outras organizações, não havendo quem se ponha em bicos de pés entre as 9 organizações para dizer eu sou o sol e o resto é um sistema que deve rodar à minha volta, não havendo essa forma de estar, nós conseguimos trabalhar em convergência e todas as divergências ou as diferenças que temos, e temos, e assumidamente, nós conseguimos ultrapassá-las em torno do que é comum, que é a defesa da profissão de professor, a defesa de uma escola pública, é a defesa de uma educação de qualidade. Quando de facto não existe esse respeito e alguém acha que é o sol e que o resto é um sistema que gira em torno de si, claro que não tem lugar num conjunto de 9 sindicatos e nós temos estado em convergência, como se sabe, aliás a FENPROF tem ações próprias, agora no dia 1 entregámos esta proposta, porque também somos uma organização que tem que ter iniciativa sua, tendo em conta que tem cerca de 50 mil professores associados, que é o nosso número, mas abertos a todas as convergências, desde que seja num quadro em que as pessoas e as organizações respeitem. Portanto, não temos problema nenhum de estar com os outros. Mas numa altura em que na Europa, de forma global, o sindicalismo tem estado a crescer, digamos assim, como é que vê o surgimento de movimentos exatamente como o STOP? É positivo? Porque... Não, tem que... Nós em Portugal, nos professores, e eu penso que até na Europa, de uma forma geral, nos professores, são sindicatos que têm uma grande representação. Eu penso que em Portugal a sindicalização de professores é na ordem dos 70%. Não há uma crise de sindicalização, há uma alteração de situação com a aposentação dos professores. Portanto, há muitos professores da chamada velha guarda de sindicalizados que se aposentam, mas também há muitos jovens professores que entram na profissão e se sindicalizam, portanto não tem havido quebras desse ponto de vista, não é? Pronto, e o surgimento de outro sindicato, que não é um movimento, que eu saiba, o STOP é um sindicato, não é? É mais um sindicato, portanto já havia bastantes e houve mais um, mas quer dizer, não há aqui nada de novidade, o que foi constituído, tanto quanto eu sei, é um sindicato, com estatutos de sindicato, que se chama sindicato e que, portanto, é sindicato. E, portanto, aí não há nenhuma novidade, quer dizer, não encontro. Entre a FENPROF e o STOP, no início do ano, ou melhor, o início do ano foi marcado por várias paralisações, protestos nas escolas. Queria perceber consigo se não teme que a luta dos professores perca alguma simpatia por parte dos portugueses, tendo em conta que as famílias estão a ser continuamente afetadas por essas paralisações. Olha, a FENPROF e as outras organizações sindicais, o ano passado, marcou 5 ou 6 dias de greve, se tantos. Portanto, houve um dia de greve em novembro, depois houve mais uma greve distrital que demorou 18 dias, mas que em cada distrito foi só um, entre janeiro e fevereiro. Depois houve uma greve em 2 e 3 de março, mas que a 2 era para o norte, a 3 era para o sul, portanto só foi mais um. E depois houve mais uma ronda de greves distritais em maio e junho, mas como eram distritais era só um. Portanto, os dias de greve que, por conta, marcadas pela FENPROF e por mais 8 organizações sindicais, de forma responsável, e que se articularam com os momentos importantes da negociação, porque a luta também serve para podermos, no plano negocial, pressionar o outro lado para ceder àquilo que nós também reivindicamos. E porquê assim? Porque quando há negociações não há duas partes iguais. Quando há negociações, aparentemente estão ali 2 lados da mesa, mas depois quando não há acordo há um lado da mesa que toma a decisão, ponto final e acabou, não é? Que é o governo. Sim. E portanto a única coisa que nós podemos fazer para pressionar o governo a ceder em algumas das suas posições mais fechadas é precisamente demonstrar que há insatisfação das pessoas, neste caso dos professores. E, portanto, como se sabe, olha, as manifestações, as grandes manifestações que a FENPROF e as outras organizações promoveram, quer em 4 de março, quer em 11 de fevereiro, que foi a maior de sempre de professores em Portugal, 11 de fevereiro, quer 4 de março, foram sábados, portanto não prejudicou
ninguém das aulas. Dias de greve foram talvez 5, o que significa, se fossem todos seguidos, uma semana, mas não foram. Muitos professores, e os pais sabem disso, que fizeram esses 5 dias de greve, compensaram essas suas aulas noutros dias e para poderem os alunos não perder rigorosamente nada. E, portanto, isto foi o que a FENPROF esteve envolvida. Portanto, não estivemos envolvidas em greves de semanas seguidas ou indeterminadas. Ou fosse mas essas greves existiram. Mas isso nós não temos nada a ver com isso. Certo, mas estava-lhe a perguntar que impacto é que isso pode ter na maneira como a luta dos professores, em geral, é vista pelos portugueses. Sabe, pergunta ao Ministério da Educação qual foi o impacto dessas greves e qual foi a adesão, e talvez compreenda porque é que os pais não ficaram muito preocupados com greves por tempos indeterminados, porque os níveis de adesão e participação foram muito baixo. Penso que até haverá dias em que praticamente, não estou a dizer ninguém, porque alguém terá feito, mas em que os níveis foram muito, muito baixos de participação. Portanto, e o Ministério sabe isso. Embora o Ministério da Educação tivesse utilizado o facto de haver greves por tempos indeterminados para requerer serviços mínimos aos colégios arbitrais que ilegalmente os marcaram. E a ilegalidade da marcação está no facto de os sindicatos terem recorrido ao Tribunal da Relação de Lisboa, e aí qualquer sindicato, nós, quem marcou greves por tempos indeterminados, todos os processos de contestação no Tribunal da Relação de Lisboa foram considerados pelo Tribunal sempre como serviços mínimos ilegais. Agora, é claro que isso do ponto de vista prático para o momento da greve é uma inutilidade, porque a greve já foi. Portanto, no momento em que a greve se faz, os serviços mínimos são ilegais, mas estão em vigor, e depois vão ao Tribunal da Relação e confirma a ilegalidade, mas devia haver aqui uma condenação ou uma penalização de quem decretou essa ilegalidade, porque se formos nós com serviços mínimos, mesmo ilegais, professores com serviços mínimos mesmo ilegais, a furar os serviços mínimos, tem processos disciplinares e faltas justificadas. O Governo marca os serviços mínimos ilegais, ou melhor, requer os serviços mínimos ilegais, e os colégios arbitrais, que têm juízes em cada um dos colégios, não é? E juristas em cada um desses conjuntos de três decisores. Marcam os serviços mínimos, eles são ilegais, isso é confirmado pelas instâncias superiores dos tribunais e não acontece nada. Quer dizer, quem furar os serviços mínimos ilegais, acontece processo disciplinar. Quem os marcou ilegalmente e que depois isso se confirma, não há consequência. Impunidade. E, portanto, o Ministério jogou nessa impunidade para pôr em causa um direito fundamental dos professores, que é o direito à greve. Agora, nós, da nossa parte e dos sindicatos que estão connosco, somos, como é evidente, como lhe disse, nós temos a greve do dia 6, porque é na Semana Europeia dos Professores, num conjunto de lutas que culmina, é o último dos dias, com essa greve, mas para já não temos marcado mais coisa nenhuma, porque temos é que ver se as propostas são aceitas, os orçamentos prevêem verbas e, portanto, a responsabilidade está aí e temos, sobretudo, de ouvir as pessoas, não é? Não chegamos aqui e nós dizemos, olha, agora vamos fazer greve mês e meio. Então porquê? Mês e meio, porque sim e tal. Não fazemos isso, não é? Portanto, temos que ter responsabilidade e acho que os pais reconhecem isso. Eu acho que os pais estarão mais preocupados foi pelas aulas que os filhos não tiveram, não foi devido às greves, mas pela falta de professores. Isso é que preocupa muitos pais. Aliás, quando foi nos exames agora do secundário, no final do ano passado, houve um órgão de comunicação social que foi entrevistar alunos, depois num jornal, mas também em vídeo, e perguntava-lhes a eles, alunos, qual foi o problema que os afetou mais durante o ano letivo e que os pode ter penalizado nos exames. Se foram, e tem piada porque isolavam a pergunta, se foram as greves dos professores, e todos os que eu vi, e eu não os conheço de lado nenhum, os respondentes, todos os que eu vi disseram, não, o problema maior que eu senti foi faltar o professor de Físico-Química, o professor disto, o professor daquilo, portanto, porque esse é que é um problema que está a preocupar muito os pais, as escolas e a prejudicar muitos alunos. Vamos a outro problema, o envelhecimento. Não é um problema novo, há anos que a OCDE alerta para esta questão na carreira docente. Tem sentido da parte do governo alguma intenção de resolver esse problema ou está totalmente na gaveta?
Rigorosamente nenhum. Eu até quando ouço falar, quando ouço dizer que se calhar até se vai abrir a possibilidade de alguns aposentados poderem vir dar aulas por causa da falta de professores, acho que o envelhecimento não é um problema que esteja a assustar o Ministério da Educação. E este é um problema anunciadíssimo, como disse, a OCDE, aqui a Direção-Geral de Estatísticas da Educação, o Conselho Nacional de Educação, toda a gente, nós, a FENPROF, toda a gente que conhece os números que a educação tem, percebe isso. Porquê? Porque os professores até 2005, portanto há 18 anos, até 2005, os professores aposentavam-se aos 36 anos de serviço. Tinham 58 anos, alguns mais novos, no primeiro ciclo, no pré-escolar, teriam-se 55, por ali assim. Entretanto, em 2006 muda o regime e rapidamente passou a exigir-se 60 anos de idade com 40 de serviço, que depois aumentou para 65 de idade, ou seja, e agora já vai em 66 e alguns meses, ou seja, há um grupo de milhares de professores que à medida que ia chegando à altura de se aposentarem, a aposentação fugia-lhes, não é? As pessoas pensavam assim, agora é que é, e afinal não era, e foi fugindo à frente, não é? Muitos dos professores que estão hoje a chegar à aposentação são professores que se deveriam ter aposentado, alguns deles há 15 anos atrás, há 12 anos, há 17 anos, portanto, e só agora é que conseguiram lá chegar sem cortes, não é? Sem cortes. O que é que isto significou? Significou que havia mais ou menos um fluxo de saídas e entradas e, portanto, de rejuvenescimento que acontecia de uma forma equilibrada e que de repente parou. Porquê? Porque estes não saíram, logo estes não entraram. E como estes não saíram e os jovens não entraram, muitos dos jovens ficaram desempregados e ficando desempregados foram para outras profissões. Mas nós hoje temos 12, 15 mil professores profissionalizados a fazer outras coisas, alguns deles jamais quererão ser professores. Admito que outros, se tiverem condições, que consigam ser recuperados. E eu diria que para a falta de professores, essa recuperação do venham para cá, são necessários professores profissionalizados, porque já estamos a recorrer a milhares de pessoas que não são profissionalizados, é muito importante para colmatar a falta de professores. Bom, mas para isso... E como é que se faz essa atração de talento? Valorizando a profissão aí, claramente. Porque se as pessoas pensam que vão ficar anos em precariedade, vão ser colocados a centenas de quilómetros e não têm sequer um apoio para o aluguer de casa, e agora sabe-se como é que estão os aluguéis, não é? Para a deslocação com filhos, para poderem ou fixar-se, alguns até eventualmente ficando lá, ou poderem, pronto, um dia mais tarde voltar para a sua área de residência, mas fazer face às despesas acrescidas durante aquele tempo. As condições em que trabalham nas escolas, número de alunos por turma, falta de apoio que há nas escolas, horários de trabalho que 35 horas semanais é o que está na lei, só o que está na lei, porque quem está a trabalhar sabe que são 50, são 48, não tem nada a ver com as 35, e depois a questão da carreira. E por isso, enquanto não forem resolvidos estes problemas, que é a atratividade no fundo, que é combate à precariedade, compensação para deslocações para centenas de quilómetros, quando são precisos professores, evidentemente, que são as carreiras e é a entrada dos jovens, não vai dar-se um rejuvenescimento. O que vai acontecer é que o número de professores que sai não é compensado, longe disso, pelos que entra. Por exemplo, este ano, o ano passado, aposentaram-se 2.401 professores, era um recorde desde 2013, portanto, 2.401, o ano anterior tinham sido 1.994, este ano, até ao final de setembro, e depois faltam 3 dos meses em que sai mais gente, outubro, novembro, dezembro, vão sair 2.493, né? É número recorde. Até ao final do ano, 3.500, quer dizer que de 21 a 23 aumenta 80% a saída de professores. Este ano, se saírem 3.500, o máximo que chegarão à profissão são 600 jovens, se chegarem todos, que foram os que entraram em 2018, portanto há 5 anos. Em 2018 foram abertos 21 cursos para professores no país inteiro, 12 tiveram menos de 10 candidatos, o total foram 600 e poucas entradas, sendo que só 519 em primeira opção, o que quer dizer que mesmo dos 600 e tal, alguns podem depois ter mudado, já conseguirem a primeira opção no ano seguinte e tal, e ter ido embora. Portanto, para 3.500 chegam 600 e ainda assim, de uma forma que pode não ser equilibrada. Eu lembro-me que o ano passado tinham entrado nos cursos
que são os que chegarão daqui a 4 anos, entraram no ano passado, à volta de 1.200 jovens, mas, por exemplo, para Físico-Química tinha entrado né? Que é uma das áreas hoje com muita falta, porque, quer dizer, o número na totalidade já de si é muito baixo, já de si é muito aquém do que sai. Mas ainda por cima não é equilibrado a dizer, bem, são precisos tantos ali, tantos acolá. Não, às vezes as áreas em que falta mais gente é precisamente também onde entra menos gente, depois nos cursos para professores. De maneira que este é um problema que eu acho que só se resolve no imediato, tentando de manter na profissão os jovens que andam a pensar em abandonar, pensando que isto não é vida para eles, como é que eu saio daqui, mantê-los cá. Recuperar os que abandonaram. E incentivar os jovens que concluem o secundário a irem para os cursos, porque os nossos jovens são, dentro do espaço OCDE, dos que mais gostam e gostariam mesmo de ser professores, e depois são dos que menos optam por isso, porque percebem o que é que os espera, e portanto essa atratividade é fundamental. Enquanto se mantiverem estas desvalorizações de carreira, estas coisas todas que nós sabemos e que criam tanta insatisfação nos professores, este vai ser um problema que se vai agravar cada vez mais, e não é pelo facto das mulheres agora serem mais bem aceitos noutras profissões e chegarem a cargos de chefia que há menos professores. Eu acho que se o ministro dizer uma coisa dessas fica-lhe mal, porque até parece que de antes as professoras que chegavam à nossa profissão só eram professoras porque não podiam fazer mais nada, né? Sinceramente, acho que isso não valoriza o Ministro da Educação uma afirmação desse tipo. Sobre as condições dos professores, há alguns dias foi anunciado que os professores do privado, 20.000 professores do privado, vão receber um prémio para compensar a inflação a partir de setembro. Como é que o setor público vê esse prémio? Olha, nós vemos que isso é uma vergonha o que estão fazendo no privado, porque sabe porque é que isso acontece? Porque é assim, esses 4% que ainda por cima podem ser em subsídio de alimentação ou em dias de férias, só acontecem porque no privado se paga miseravelmente aos professores. Os salários não foram atualizados nos últimos anos. Os professores recebem miseravelmente. No ensino profissional, então, deviam ter vergonha as entidades patronais do que pagam aos professores. Nós, o que estamos aqui a falar, no caso do público, é que há uma desvalorização dos salários e há uma situação injusta. Bem, se chegarmos ao privado, bom, então não é por acaso que milhares de professores dos colégios privados vieram para o público. Se o privado fosse tão bom, nos colégios privados, os professores queriam era ir, como nós vemos em outros setores, abandonavam o público para ir para o privado, e nos professores é ao contrário, abandonam o privado para vir para o público, e até lhe digo, se não fosse isso, a crise da falta de professores ainda era maior. Alguma falta de professores tem sido, apesar de tudo, em algumas regiões e algumas disciplinas, mitigada pela vinda dos professores dos colégios privados, porque se aqui está mal, está lá, é miserável. E então, em vez de criarem uma valorização dessas carreiras, e em vez de, por exemplo, valorizarem os escalões das carreiras em 4%, não fazem isso. Dão-nos um prémio anual que para o ano já não existe, portanto aquilo não é integrado no salário, de 4%, que ainda fica muito aquém do que vão ganhar os professores do público, e que com as dificuldades que existem no público, e que ainda por cima, em alguns casos, é de uma forma que parece, quando a gente às vezes ouve falar em situações de pessoas que trabalham por um prato de comida, ali é mais ou menos isso. Portanto, não te dou os 4% do prémio, mas passo-te a pagar um subsídio de alimentação em vez de seres obrigado a comer cá. Ou dou-te mais 9 dias de férias. Quer dizer, isto eu acho que até é pouco digno para quem assinou uma coisa dessas, nomeadamente a entidade patronal, a CNEF, portanto a Confederação Nacional de Educação e Formação, e o seu diretor executivo, Dr. Rodrigo Queiroz e Melo. Portanto, se a carreira do privado está desvalorizada, e está muito, então valorize-se. E não se criem aqui artifícios que é enganar as pessoas, e é uma vergonha. Não é digno, em minha opinião, aquilo que estão a fazer. Certo. Estamos a terminar. Últimas perguntas. Já falou do Orçamento do Estado, dos tais 6%, mas queria perceber, do PIB, sim, de forma geral, quais são as suas expectativas para o Orçamento do Estado para 2024, da perspectiva dos professores, mas também de uma perspectiva global. Na perspectiva dos professores é assim, nós temos estado a viver um processo de desresponsabilização do Estado, através do Orçamento do Estado, de financiamento da educação.
cada vez mais o Governo procura que as verbas que o Estado deveriam atribuir à educação, o Estado Central, estão a ser atiradas para duas outras fontes de financiamento. Por um lado, os fundos europeus, que neste momento estão quase nos 1.000 milhões de euros, perto disso é entrar no financiamento da educação pública e da escola pública, e por outro lado, os municípios, que, como sabemos, vivem alguns deles dificuldades, porque não têm dinheiro para mandar arranjar a rua lá do centro, que está cheia de buracos, e agora tem também esta responsabilidade. O Governo não conseguiu convencer os municípios a entrarem no processo de descentralização ou municipalização, talvez mais correto, e como não os conseguiu convencer, 2/3 nunca quiseram entrar, pôs um prazo legal, foram todos obrigados a entrar, ponto final. E, portanto, cada vez mais o Governo tenta transferir as responsabilidades de financiamento para cima e para baixo, municípios e fundos europeus, e cada vez desresponsabilizar-se mais desse pagamento. Enquanto este for o caminho, nós vamos ter muita preocupação no que vai ser o financiamento, porque sabemos que os fundos comunitários, quantas vezes, a certa altura, alteram o seu próprio rumo, aquilo que hoje é elegível amanhã não é, aquelas que são hoje as prioridades amanhã deixam de ser. E em relação aos municípios, o problema aqui é o problema das assimetrias. Nós sabemos que há municípios muito ricos, o mais rico do país é de Lisboa, depois é o Eiras, por aqui assim, e depois há outros muito pobres, muito discriminados, muito certificados e que não têm dinheiro para manter os níveis que alguns outros têm. E basta ir a países onde a municipalização avançou para ver como é que as assimetrias, até ao nível de pessoas qualificadas. Os municípios com mais poder financeiro, mais poder económico, conseguiram atrair professores com algumas benesses extra que criaram, para além da carreira, professores qualificados. E os outros ficaram com os que não tinham lugar ali, não é? E, portanto, preocupa-nos esta desresponsabilização em termos financeiros. Para além do mais, também temos que ver, porque além de nós termos estado, batemos praticamente no fundo, nós no início do milénio, 2001 até 2005, que o financiamento da educação foi aumentando, chegou a passar os 5%, 5,1%, 5,2% do PIB, e depois veio por aí abaixo, dos tempos da Troika, até aos 3% do PIB, e daí para cá nunca teve um aumento significativo, não passou os 4%. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que, cá está, também não passemos de 3 e tal para 6 de uma vez, quer dizer, gostaríamos, mas sabemos que não é possível, mas, por exemplo, também o propusemos ao Governo que ao longo da legislatura se fizesse de uma forma faseada um aumento das verbas destinadas à educação, até atingirmos os 6 ao próximo disso, né? Pronto, claro que não houve resposta da parte do Governo, e enquanto não houver verbas para resolver os problemas dos professores, os problemas das escolas, os problemas das famílias, nomeadamente as questões de empobrecimento serem compensadas com uma ação social escolar como deve de ser, nós iremos ver com maus olhos o orçamento do Estado. Mas pronto, não querendo antecipar, vamos esperar, até porque é um orçamento, e também me perguntou a nível geral, que normalmente é mãos largas para grandes grupos económicos e para essas despesas todas das bancas e essas coisas todas que levam que levam o país a tanta desgraça financeira, e para quem trabalha ou para os serviços públicos, nós o que temos assistido é claramente a uma quebra de financiamento, nomeadamente dos serviços públicos, e por isso é que muitos, a educação, claro, a escola pública, mas muito o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, vivem dificuldades que vivem porque há falta de financiamento e, portanto, há quem se aproveite disso para tentar ganhar dinheiro, os privados. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. E obrigada por nos ter acompanhado. Até à próxima.